Episódio 09. A mente que não cala. Você. Sim, você. Agora. Neste exato momento. Lendo estas palavras. Ouvindo minha voz. Exatamente onde você deveria estar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que sua mente calou? Quando foi a última vez que você deitou a cabeça no travesseiro e, em vez de um exército de pensamentos, encontrou silêncio? Quando foi a última vez que você tentou meditar e não fracassou? Que você tentou relaxar e não se sentiu mais tenso? Que você tentou descansar e, no vazio, sua mente resolveu gritar? Eu sei o que você está pensando. Esse cara está falando de mim. Sim, estou falando de você. E também estou falando de 38% dos brasileiros. 1 em cada 3. Se você está aqui agora, as chances são altas de que você seja um deles. Ou de que alguém que você ama seja. Isso que você sente. Essa coisa que aperta o peito, que acelera o coração, que não deixa você pensar. Tem nome. Tem estrutura. Tem neuroquímica. Tem história. E mais importante, tem saída. Mas não a saída que você espera. Não é remédio milagroso. Não é mantra repetido. Não é pensar positivo. Ou vibrar na frequência certa. É mais difícil. E mais simples ao mesmo tempo. Meu nome não importa. Quem eu sou não importa. De onde eu venho não importa. O que importa é o que você está prestes a ouvir. O que importa é o que você vai fazer com isso. Episódio 1. A mente que não cala. Vamos começar. Antes de mergulharmos, você precisa entender uma coisa. Este não é um vídeo motivacional. Não é um compilado de frases de autoajuda. Não é um acorde para a vida genérico. Isso é psicanálise. Isso é neurociência. Isso é a verdade sobre sua mente. Dura. Crua. Sem açúcar. Eu vou te mostrar de onde vem sua ansiedade. Não a versão romantizada. Não a versão comercial. Não a versão que cabe em 30 segundos de TikTok. A versão completa. A versão que Freud descobriu em 1926. A versão que a neurociência confirmou em 2025. A versão que 38% da população brasileira vive todos os dias. E eu vou te mostrar o que fazer com ela. Então, se você está pronto para encarar a verdade sobre si mesmo, fica. Se não está, a porta está ali. Ninguém vai te julgar. Você ainda está aqui. Bom, isso já diz muito sobre você. Vamos ao que interessa. Arquiteto. Para entender por que sua mente não cala, você precisa entender de onde ela vem. Não a sua mente especificamente. A ideia de mente. O conceito. A estrutura. E para isso, precisamos voltar no tempo. Freud e a angústia. 1926. Viena. Um homem de 70 anos, com charuto na mão e olheiras profundas, escreve um dos textos mais importantes da história da psicologia. Inibições, sintomas e ansiedade. O nome dele é Sigmund Freud. E o que ele descobriu mudou tudo. Até Freud. A ansiedade era vista como um sintoma. Algo que aparecia do nada. Como uma erupção na pele. Mas Freud perguntou: e se ela não for o sintoma? E se ela for o sinal? Pense comigo. Se você está em casa e ouve um alarme, o que você faz? Você tapa os ouvidos? Ou você procura o incêndio? A maioria de nós passa a vida tapando os ouvidos. Freud disse que a ansiedade é o alarme. O problema real é o fogo. E o fogo, ele chamou de recalque. A força que empurra desejos inaceitáveis para o inconsciente. Mas ele foi além. Ele dividiu a ansiedade em 3 tipos. Preste atenção porque isso é importante. Primeiro, a ansiedade realista. É o medo de um perigo real. Um leão na sua frente. Um abismo. Um carro vindo na sua direção.
Esse tipo é saudável. Ele te mantém vivo. Segundo, a ansiedade moral. É o medo da sua própria consciência. É a culpa. É a vergonha. É aquela voz que diz: você deveria ter feito diferente. Você não presta. Seus pais teriam vergonha. Terceiro, a ansiedade neurótica. É a mais traiçoeira. É o medo de que seus próprios impulsos escapem ao controle. É o medo de você mesmo. E é nessa terceira que você mora. Freud explicou assim: seu inconsciente está cheio de desejos que você aprendeu a reprimir. Desejos que, se viessem à tona, te causariam problemas. Mas eles não somem. Eles pressionam. E quando pressionam, seu ego sente medo. Esse medo é a ansiedade neurótica. Traduzindo, você tem medo do que você mesmo pode fazer, sentir ou desejar. E esse medo não tem rosto, não tem nome, não tem forma. Por isso ele é tão difícil de combater. Passaram-se 100 anos. A psicanálise evoluiu. A neurociência surgiu. Mas essa descoberta de Freud permanece intacta. O Winnicott e o espaço potencial. Avançamos algumas décadas. Londres, anos 1960. Um pediatra chamado Donald Winnicott começa a perceber algo estranho. Crianças que aparentemente tinham tudo: casa, comida, pais presentes, ainda assim desenvolviam ansiedade. Por quê? Winnicott descobriu que existe um lugar entre o eu e o mundo. Ele chamou de espaço potencial. O que é o espaço potencial? É aquela área onde o brincar acontece. Onde a criatividade mora. Onde você pode simplesmente ser, sem precisar reagir. É o intervalo entre o estímulo e a resposta. É ali que o descanso acontece. É ali que a mente cala. Mas na ansiedade, esse espaço é invadido. Não há intervalo. Tudo é estímulo, tudo é resposta, tudo é agora, tudo é urgente. Winnicott disse que o espaço potencial se desenvolve na infância, quando a mãe, ou cuidador, oferece um ambiente seguro o suficiente para a criança explorar. Quando esse ambiente falha, quando a mãe é intrusiva, ausente ou imprevisível, a criança não desenvolve a capacidade de estar só. E o que acontece com adultos que não aprenderam a estar só? Eles desenvolvem ansiedade quando o silêncio chega, porque o silêncio não é paz, é encontro com o vazio. Você já percebeu que sua ansiedade piora exatamente quando você para? Quando não tem distração? Quando o celular está longe e a TV está desligada? É o espaço potencial que não foi desenvolvido. É o vazio que você não aprendeu a preencher com presença, só com estímulo. Panksepp e o sistema de pânico. Agora vamos para algo mais recente. 1998, um neurocientista chamado Jack Panksepp publica um livro que revoluciona a forma como entendemos as emoções, Affective Neuroscience. Panksepp passou décadas mapeando o cérebro de mamíferos e descobriu algo fascinante. Existem 7 sistemas emocionais primários, com circuitos neurais específicos, que todos os mamíferos compartilham. Um desses sistemas é o sistema de pânico. O sistema de pânico é o circuito que faz um filhote chorar quando perde a mãe. É o desespero primal de estar sozinho, é a angústia de ser abandonado. Na natureza, esse sistema é essencial. Ele mantém os filhotes próximos dos pais, garantindo sobrevivência. Mas em humanos, ele pode ser cronicamente ativado. Quando você sente ansiedade, seu sistema de pânico está ligado. Seu cérebro age como se você estivesse constantemente perdido, constantemente em perigo, constantemente sozinho, mesmo que você esteja no sofá de casa, com o cachorro do lado e a porta trancada. Panksepp mostrou que esse sistema é regulado por neurotransmissores, como a ocitocina, que acalma, e o glutamato, que excita. Quando há desequilíbrio, o pânico vira padrão. E tem mais, o sistema de pânico é ativado por separação. Não só separação física, mas separação simbólica. Um fora, uma crítica, um olhar de desaprovação. Tudo isso ativa o mesmo circuito que um bebê abandonado no mercado. Você entende o que isso significa? Sua ansiedade não é frescura. É um circuito cerebral de 200 milhões de anos de evolução sendo ativado por coisas que na sua vida moderna não deveriam ativar. Seu cérebro ainda é o mesmo das savanas, mas você não vive mais nas savanas. Neurociência da amígdala. Vamos falar de uma estrutura específica, a amígdala. Ela é pequena, do tamanho de uma amêndoa e fica no fundo do seu cérebro, mas o poder dela é imenso.
A amígdala é o centro do medo. É ela que detecta ameaças e dispara o alarme. E ela faz isso rápido, em 0,3 segundos. O problema é que a amígdala não distingue uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Para ela, pensar em demissão é o mesmo que ser demitido. Visualizar um acidente é o mesmo que sofrer um acidente. Ela reage ao pensamento como se fosse realidade. Enquanto isso, seu córtex pré-frontal, a parte racional, a que deveria te acalmar, demora de 3 a 5 segundos para processar a mesma informação. Ou seja, quando você sente ansiedade, a amígdala já disparou o alarme, já liberou o cortisol, já acelerou seu coração, já tensionou seus músculos. Tudo antes de você ter chance de pensar, calma, isso é só um pensamento. E mais, durante picos de ansiedade, o córtex pré-frontal é parcialmente desligado. Seu cérebro decide que pensar é um luxo quando você está em perigo. Você não consegue pensar porque seu cérebro desligou o pensamento. Isso não é falta de força de vontade, não é fraqueza, é biologia, é arquitetura neural, é como você foi projetado. Mas, e aqui está a boa notícia, a biologia pode ser reeducada, o cérebro pode ser treinado, a amígdala pode aprender que nem todo estímulo é ameaça. Isso se chama neuroplasticidade e é a base de tudo que vem a seguir. Linha do tempo do conceito. Vamos recapitular essa jornada. 1926, Freud publica Inibições, Sintomas e Ansiedade. A ansiedade deixa de ser sintoma e passa a ser sinal. 1960, Winnicott desenvolve o conceito de espaço potencial. A ansiedade é o colapso desse espaço. 1998, Panksepp mapeia o sistema de pânico. A ansiedade ganha um circuito neural específico. 2010, a neurociência confirma o papel da amígdala e a neuroplasticidade. 2025, estudo da OMS mostra que 38% dos brasileiros têm ansiedade severa. 2026, você está aqui, ouvindo isso, pronto para mudar sua história. Por que seu cérebro faz isso? Seu cérebro não é seu inimigo. Ele está tentando te proteger. Ele só está usando ferramentas antigas para problemas novos. O mesmo circuito que protegia seu ancestral de leopardos agora é ativado por e-mails do chefe. O mesmo alarme que salvou sua avó de invasores agora dispara com notificações push. Seu cérebro não evoluiu para o mundo moderno. Ele ainda é o mesmo de 200 mil anos atrás. E você está no meio desse descompasso evolutivo. Entender isso é o primeiro passo para não se culpar. Culpa não resolve a ansiedade. Culpa só dá mais combustível para o fogo. O que resolve é conhecimento seguido de ação. É isso que vem agora. Arquiteto. Teoria é teoria. A vida real é onde a coisa pega, onde a carne dói, onde o osso range. Conheça 4 pessoas, 4 histórias, 4 formas de sofrer e 4 formas de encontrar saída. Elas poderiam ser você. Talvez sejam. Caso 1. Juliana, 28 anos, São Paulo. Juliana tinha 25 anos quando começou a sentir o coração disparar à noite. Ela morava sozinha num apartamento pequeno na zona sul de São Paulo. Era designer, trabalhava de casa, tinha poucos amigos próximos. Sempre foi considerada preocupada pela família. A Juliana é assim mesmo, gente, sempre foi preocupada. Essa frase, ouvida a vida inteira, fez com que ela ignorasse os sinais por muito tempo. Os sinais começaram sutis, uma dificuldade para pegar no sono, um despertar no meio da madrugada, uma sensação estranha no peito. Ela atribuía ao café, ao estresse, à idade. Mas pioraram. Aos 26, ela começou a acordar com taquicardia. O coração disparava sem motivo, deixando ela ofegante e tonta, com medo. Ela fez exames, cardiologista, endocrinologista, neurologista, todos normais. Seus exames estão perfeitos, Juliana, pode ficar tranquila. Mas ela não ficava, porque o corpo não mentia. Algo estava errado. Juliana, a queda. O primeiro ataque de pânico veio aos 27 anos. Ela estava no mercado fazendo compras. No meio do corredor de frios, sentiu o chão sumir. O coração disparou, a respiração ficou curta, as pernas fraquejaram. Ela segurou no carrinho para não cair. Largou tudo e foi para casa. Naquela noite, dormiu com a TV ligada, pela primeira vez. Nas semanas seguintes, a TV se tornou companheira fixa. Ela não conseguia dormir no silêncio. O silêncio era onde a ansiedade morava. Depois veio a luz acesa, depois o vinho. Todas as noites. 1, 2, às vezes 3 copos para desligar a mente. O vinho vingou por 6 meses, até que uma noite ela acordou com o coração tão disparado que achou que estava morrendo. A sensação era real, formigamento nos braços, falta de ar, tontura, náusea. Ela tinha certeza, era um ataque cardíaco. Chamou o SAMU, foi para o pronto-socorro. Mais uma vez, todos os exames normais. Juliana, um momento de virada. A médica de plantão era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar cansado. Depois de ver os exames, ela sentou na maca ao lado de Juliana e perguntou:
Juliana, quando foi a última vez que você dormiu sem remédio, sem TV, sem vinho? Juliana não lembrava. A médica continuou. Você já tentou terapia? Juliana respondeu. Não, a ansiedade se resolve com remédio, não. A médica suspirou. Remédio ajuda, mas se você não entende a causa, o remédio é só um curativo. A ferida continua lá, esperando. Naquela noite, Juliana não dormiu. Ficou pensando no que a médica disse. A ferida continua lá, esperando. Ela lembrou da infância, dos pais que trabalhavam o dia todo, da solidão no apartamento vazio, da sensação de que ninguém realmente havia. Lembrou da adolescência, das amizades superficiais, dos primeiros amores que deram errado, da sensação de que algo nela estava quebrado. Lembrou da vida adulta, do trabalho solitário, dos dates que não davam em nada, da certeza de que ficaria sozinha. Ela entendeu naquela madrugada que a ansiedade não era o problema, era o sintoma. O problema era a solidão. O problema era o vazio. O problema era uma vida que não fazia sentido. Juliana, a saída. Juliana começou terapia no dia seguinte. O primeiro mês foi difícil. Ela não sabia falar sobre si mesma, não sabia nomear o que sentia. As sessões eram silêncios constrangedores e lágrimas inesperadas. Mas ela continuou. No terceiro mês, algo mudou. Ela começou a entender os padrões, a perceber que sua ansiedade piorava nos finais de semana, justamente quando não tinha distrações, a perceber que o pico era sempre à noite, quando o silêncio chegava. No sexto mês, ela conseguiu dormir sem TV. No nono, sem vinho. No 12º, começou a fazer amigos de verdade. Hoje, aos 28, Juliana ainda sente ansiedade, mas ela aprendeu a ler os sinais. Sabe quando precisa diminuir o ritmo, sabe quando precisa pedir ajuda, sabe que não está sozinha. Ela diz, eu não sabia que a ansiedade tinha causa. Achava que era defeito de fábrica. Hoje sei que não. Hoje sei que posso escolher. Caso 2. Marcos, 42 anos, Rio de Janeiro. Marcos, contexto. Marcos era executivo. Aos 42 anos, tinha um cargo de direção numa multinacional, um apartamento na Barra, um carro importado e uma família que, aos olhos de fora, era perfeita. Ele também tinha uma ansiedade que escondia de todo mundo. Marcos cresceu ouvindo que homem não chora, homem resolve, homem não demonstra fraqueza. Então ele não demonstrava. Quando sentia o peito apertar, ele ignorava. Quando a insônia chegava, ele trabalhava mais. Quando a irritabilidade aumentava, ele atribuía ao estresse. Por anos funcionou. Ou melhor, ele achou que funcionava. O corpo, porém, não esquece. O corpo anota. Marcos, os sinais ignorados. Anos antes do colapso, Marcos já dava sinais. Tensão no pescoço que virava enxaqueca, bruxismo que desgastou os dentes, cansaço extremo que café nenhum resolvia, irritabilidade que afastava as pessoas. Ele tratava cada sintoma separadamente. Fisioterapia para o pescoço, dentista para os dentes, vitaminas para o cansaço e nada para a irritabilidade. Afinal, as pessoas é que são sensíveis demais. O que ele não percebia é que tudo vinha da mesma fonte. Uma ansiedade que crescia em silêncio, como uma planta em porão escuro, sem luz, mas cada vez mais forte. Marcos, o colapso. O colapso veio numa terça-feira comum. Marcos estava apresentando os resultados do trimestre para uma sala com 50 pessoas. Diretores, acionistas, convidados. Ele já tinha feito aquilo centenas de vezes, sabia o material de cor. Mas no meio da apresentação, algo aconteceu. Sua mente ficou em branco. Completamente em branco. Ele não lembrava o próprio nome, não lembrava onde estava, não lembrava o que estava fazendo. 30 segundos de silêncio, a sala esperando. Alguém tossiu, outro cochichou. Marcos largou o microfone, saiu da sala e nunca mais voltou. Naquela noite no hospital veio o diagnóstico: Síndrome do Pânico. Marcos, a descoberta. O psiquiatra foi direto. Marcos, você não teve um ataque de pânico. Você teve uma década de ataques silenciosos. Esse foi só o que transbordou. Essa frase mudou tudo. Marcos começou a olhar para trás e enxergar o que antes era invisível. A tensão no pescoço, o bruxismo, o cansaço, a irritabilidade. Tudo era ansiedade. Tudo era grito. Ele passou um ano em terapia, aprendendo a sentir, aprendendo a nomear, aprendendo a pedir ajuda. O mais difícil foi se permitir ser visto. Por décadas ele construiu uma armadura, e agora precisava tirá-la, peça por peça,
sem saber o que encontraria por baixo. Marcos, o recomeço. Hoje, Marcos não é mais executivo. Ele largou a multinacional e abriu um negócio próprio, menor, mais controlável. Ele ainda sente ansiedade, ainda tem dias ruins, mas aprendeu a ler os sinais antes que virem colapso. Ele diz: eu achava que forte era quem não sentia. Hoje sei que forte é quem sente e não desaba. Ou se desaba, levanta. E completa: meu corpo gritou por 10 anos. Eu só não quis ouvir. Hoje, eu ouço. Pela primeira vez em décadas, chorou por 20 minutos sem parar. Chorou a perda dos filhos pequenos, da casa cheia, do propósito que definiu sua vida por 30 anos. Chorou a mulher que foi e não voltaria mais. Quando parou, sentiu um peso diferente. Não leveza, ainda não, mas menos peso. Tânia, a reconstrução. Tânia continuou em terapia. Aprendeu que chorar não era fraqueza. Aprendeu que sentir não era perigo. Aprendeu que forte não é quem não sente, é quem sente e segue. Ela começou a fazer coisas novas. Um curso de pintura, um grupo de caminhada, viagem sozinha. Aos poucos, a ansiedade foi dando espaço para outras coisas. Ainda vinha, mas não dominava mais. Hoje, aos 54, Tânia diz: eu passei 30 anos sendo forte para os outros. Agora, estou aprendendo a ser forte para mim. Caso 4. Ricardo, 61 anos, Distrito Federal. Ricardo, contexto. Ricardo teve ansiedade a vida inteira. Aos 30, diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aos 40, síndrome do pânico. Aos 50, depressão. Ele tomou 14 medicamentos diferentes ao longo da vida, fez 5 terapias, leu 30 livros, assistiu a dezenas de palestras, fez yoga, meditação, mindfulness, reiki, acupuntura. Nada funcionava completamente. Ricardo se acostumou a viver com um zumbido de fundo, uma ansiedade que nunca ia embora de verdade. Sempre ali, no canto, esperando. Ricardo, a tentativa de resistir. Por décadas, Ricardo resistiu. Achava que se tentasse o suficiente, se lesse o livro certo, se encontrasse o terapeuta ideal, a ansiedade sumiria. Mas não sumia. Ele se culpava. Deve ser preguiça, pensava. Deve ser falta de fé. Deve ser algo errado comigo. Essa culpa só piorava as coisas, porque não havia inimigo pior para a ansiedade do que a culpa. Ela dava ainda mais combustível para o fogo. Ricardo, a descoberta tardia. Aos 58 anos, um novo terapeuta sugeriu algo diferente. EMDR. EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. É uma terapia que reprocessa traumas através de estímulos bilaterais, movimentos oculares, toques alternados, sons. Ricardo nunca tinha ouvido falar, mas estava cansado demais para recusar. Nas primeiras sessões, ele não entendeu muito. Movia os olhos de um lado para o outro enquanto falava sobre a infância. Parecia estranho, mas ele continuou. Até que na 4ª sessão, algo aconteceu. Ele estava falando sobre a relação com o pai, distante, fria, crítica, quando uma imagem veio à mente. Ele tinha 4 anos, estava escondido atrás do sofá. O pai estava gritando com a mãe, batendo nela. Ricardo não tinha memória consciente disso. Seu cérebro tinha apagado, mas seu corpo lembrava. Naquela sessão, ele reviu a cena, não como espectador, mas como se estivesse lá. Sentiu o medo, sentiu a impotência, sentiu a raiva. E então, processou. Ricardo, o processamento. Nas semanas seguintes, Ricardo continuou o EMDR. Outras memórias vieram, outras cenas, outras dores. Cada uma foi sendo processada, ressignificada, integrada. Aos poucos, a ansiedade foi diminuindo. Não sumiu, mas diminuiu. Pela primeira vez na vida, Ricardo experimentou o que é uma mente relativamente calma. Ele descobriu que sua ansiedade não era de fábrica. Era resposta a traumas que ele nem lembrava. Era defesa, era proteção. Era seu corpo tentando sobreviver a um mundo que, na infância, foi perigoso. Ricardo, o novo lugar. Hoje, Ricardo tem 61 anos, dá palestras sobre saúde mental, ajuda outras pessoas que sofrem como ele sofreu. Ele diz: minha ansiedade não desapareceu, mas hoje eu sento do lado dela, em vez de ser comandado por ela. Nós coexistimos. E completa: se você está sofrendo, não desista. A resposta pode estar num lugar que você ainda não olhou, num trauma que você esqueceu, numa terapia que você ainda não tentou.
O corpo guarda, mas o corpo também liberta. Análise cruzada dos casos. Arquiteto. 4 histórias, 4 idades, 4 realidades, 4 formas de sofrer. O que elas têm em comum? Primeiro, todas ignoraram os sinais por muito tempo. Juliana normalizou a ansiedade como preocupação. Marcos tratou sintomas separados. Tânia engoliu o luto. Ricardo se culpou. Segundo, todas tiveram um momento de virada. Um encontro com alguém que disse a verdade. Um médico, um terapeuta, uma pergunta. Terceiro, todas descobriram que a ansiedade tinha causa. Não era defeito. Era resposta, era defesa, era história. Quarto, todas encontraram saída. Diferentes caminhos, mas todos funcionaram. Juliana achou na terapia psicanalítica. Marcos na readaptação profissional e no acolhimento. Tânia no luto vivido. Ricardo no EMDR e no reprocessamento de traumas. Não existe uma fórmula única. Existe o caminho de cada um. Mas existe um ponto em comum em todos os caminhos. A coragem de olhar para dentro. A coragem de parar de tapar os ouvidos. A coragem de investigar o incêndio, em vez de só amaldiçoar o alarme. Essa coragem você também tem. Mesmo que não saiba ainda. Arquiteto. Agora, o que você veio buscar? As ferramentas. Os 7 pilares que podem transformar sua relação com a ansiedade. Preste atenção. Isso não é teoria. Isso é prática. Isso é o que funciona para milhares de pessoas ao redor do mundo. Cada pilar é um degrau. Você não precisa subir todos de uma vez. Escolha um. Comece por ele. Depois outro. Depois outro. O importante é começar. Pilar 1. Consciência. O primeiro passo é você saber o que está acontecendo. Você não pode combater um inimigo que não vê. Parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas vive com ansiedade sem nunca parar para observá-la. Elas apenas reagem o tempo todo, como se estivessem no piloto automático. Piloto automático é o paraíso da ansiedade, porque ela cresce sem ser notada. Então, o primeiro pilar é: tire do automático. Como? Com um diário de gatilhos. Durante 7 dias, anote. O que aconteceu antes da ansiedade? Um pensamento, uma pessoa, um lugar, uma hora do dia. O que você pensou na hora? Quais pensamentos vieram? O que sentiu no corpo? Coração, respiração, músculos, pele. O que você fez em seguida? Como reagiu? No final da semana, você terá um mapa. Padrões vão emergir. Você vai descobrir, por exemplo, que sua ansiedade piora em certos horários, com certas pessoas, em certas situações. Esse mapa é seu tesouro. É a partir dele que você vai construir todos os outros pilares. Um exercício complementar. Nomeie a emoção. Quando a ansiedade chegar, diga em voz alta: isso é a ansiedade. Não é morte. Não é catástrofe. É a ansiedade. Pesquisas mostram que nomear a emoção reduz a ativação da amígdala em 30%. Você acaba de ganhar 30% de controle. Parece simples. E é. O problema é que ninguém te ensinou isso antes. Agora você sabe. Pilar 2. Interrupção. O segundo pilar é para quando a ansiedade já chegou, quando o alarme já disparou, quando você está no olho do furacão. Você precisa de ferramentas de emergência. Coisas que funcionam agora. Decore isso. 5, 4, 3, 2, 1. É um exercício de ancoragem sensorial. Funciona assim. 5 coisas que você pode ver. Olhe ao redor e nomeie 5 objetos. 4 coisas que você pode tocar. Sinta a textura de 4 coisas perto de você. 3 coisas que você pode ouvir. Preste atenção em 3 sons ao redor. 2 coisas que você pode cheirar. Identifique 2 cheiros no ambiente. 1 coisa que você pode saborear. Perceba o gosto na sua boca ou beba água. Isso força seu cérebro a sair do modo ameaça e voltar para o presente. Porque a ameaça, na ansiedade, é sempre no futuro. Sempre, e se, sempre, vai acontecer. Voltar ao presente quebra o ciclo. Decore também 4, 7, 8. É um padrão respiratório que ativa o sistema nervoso parasimpático, o freio da ansiedade. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure a respiração por 7 segundos. Expire pela boca por 8 segundos, com som de quem está soprando canudo. Repita 3 a 5 vezes. Você vai sentir seu corpo desacelerar. Por que funciona?
Porque você não pode estar relaxado e ansioso ao mesmo tempo. O corpo não sustenta os dois estados. Então você escolhe um. E mais uma regra: o protocolo de 72 horas. Antes de tomar qualquer decisão importante em estado de ansiedade, mandar mensagem, pedir demissão, terminar relacionamento, comprar algo caro, espere 72 horas. A urgência é sempre falsa. A ansiedade mente. Ela diz que é agora ou nunca. Mas quase nunca é agora. Quase nunca é nunca. 72 horas. 3 dias. Depois disso, se a decisão ainda fizer sentido, tome. Mas tome calmo. Não tome em desespero. Pilar 3. Reestruturação. Agora que você aprendeu a interromper o ciclo, precisa reestruturar a forma como seu cérebro processa a ansiedade. Isso é trabalho de médio prazo. Não resolve em 5 minutos, mas resolve para sempre. Existem várias formas de reestruturação. Vou listar as principais. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. Foca em identificar e reestruturar pensamentos automáticos distorcidos. Aquela voz que diz: vai dar errado, você não consegue, todo mundo está te julgando. A TCC ensina a questionar esses pensamentos. Isso é fato ou hipótese? Qual a probabilidade real? O que eu diria a um amigo na mesma situação? Terapia de aceitação e compromisso, ACT. Ensina a aceitar a ansiedade em vez de lutar contra ela, porque a luta alimenta o monstro. A aceitação enfraquece. Na ACT, você aprende que não precisa esperar a ansiedade passar para viver. Você vive com ela. Ela vem, você sente e faz o que precisa fazer mesmo assim. EMDR. Reprocessa traumas subjacentes. Ideal para quem sabe que a ansiedade vem de algum lugar, mas não sabe de onde. O EMDR acessa memórias implícitas e as processa. Psicanálise. A mais profunda. Busca a origem do padrão no inconsciente. Não foca só em alívio de sintomas, mas em transformação estrutural. Não existe terapia melhor. Existe a terapia que funciona para você. Mas tem um exercício que você pode começar hoje, independente de terapia. O exercício do pior cenário. Pegue um pensamento ansioso. Vou ser demitido, ele vai me abandonar, vou passar vergonha. E pergunte: 1. Qual é o pior cenário possível? 2. Qual a probabilidade real disso acontecer? Não a probabilidade que a ansiedade grita, mas a real. 3. Se acontecer, o que eu faria? 4. Alguém que eu admiro passaria por isso e sobreviveria? Esse exercício desmonta a fantasia da ansiedade, porque a ansiedade adora o vago. O algo ruim vai acontecer. Quando você especifica, o monstro perde força. O medo do futuro é sempre pior que o futuro. Pilar 4. Proteção. Você não vive numa bolha. O mundo lá fora está cheio de coisas que ativam sua ansiedade. Algumas são inevitáveis, muitas não são. O quarto pilar é sobre se proteger do que você pode controlar. Proteção contra algoritmos. Desative notificações push. Todas. Não existe notificação urgente que não possa esperar. Se for realmente urgente, a pessoa vai ligar. Use modo preto e branco no celular. A cor ativa a dopamina. A falta de cor acalma. Vá em configurações e mude. Seu cérebro vai agradecer. Estabeleça janelas de tela. 30 minutos por dia para redes sociais. Não mais. Use os bloqueios do próprio celular. Tire o celular do quarto. Compre um despertador comum. Seu quarto deve ser santuário, não extensão de escritório. Proteção contra notícias. 1 hora por dia, no máximo. De preferência longe das refeições e longe da hora de dormir. Escolha fontes confiáveis. Não entre em site de notícia como quem entra em rede social, rolando sem fim. Nada de notícias 1 hora antes de dormir. Seu cérebro precisa de 1 hora para desacelerar. Se você alimenta ele com catástrofe, ele vai processar catástrofe. Proteção contra pessoas ansiogênicas. Identifique quem te deixa em estado de alerta. Chefes que criticam, amigos que competem, familiares que julgam, parceiros que manipulam. Estabeleça limites. Diminua contato quando possível. Quando não for possível, crie escudos mentais antes do encontro. Lembre-se, você não é obrigado a aceitar tudo de todo mundo. Você pode escolher. Proteção contra o trabalho. Estabeleça horários. Quando o trabalho termina, ele termina. Não responda mensagens fora do expediente. Não leve notebook para a cama. Seu trabalho é uma parte da sua vida, não a vida toda. Pilar 5. Conexão. O quinto pilar é sobre o que muita gente esquece. Outras pessoas. A ansiedade isola.
Ela te convence de que você está sozinho, de que ninguém entende, de que é melhor não incomodar. Isso é mentira da ansiedade. O que realmente cura é conexão. Grupos de apoio. Existem grupos presenciais e online para a ansiedade. Pessoas que passam pelo mesmo, não para se lamentar juntos, mas para compartilhar estratégias, para se sentir visto, para lembrar que não está sozinho. Amizades verdadeiras. Não muitas, 2 ou 3. Pessoas com quem você pode ser honesto sobre como se sente, que não vão julgar, que não vão dar conselho não pedido, que só vão ouvir. Terapeuta. Uma relação profissional, mas ainda assim uma relação. Alguém que está ali para você, sem julgamento, sem interesse, sem pressa. O simples ato de falar sobre a ansiedade, em voz alta, para alguém que ouve de verdade, já é terapêutico, porque a ansiedade mora no silêncio. Quando você fala, ela perde força. Se você não tem ninguém, comece com uma linha. Estou passando por um momento difícil. A pessoa certa vai responder. Pilar 6. Transcendência. O 6º pilar é o mais avançado. É quando você transforma sua relação com a ansiedade em algo maior. Isso não é para todo mundo, e não é para agora, mas é um horizonte possível. Transcendência é quando você olha para sua ansiedade e não vê mais um inimigo, vê um professor. Ela te ensinou coisas que ninguém mais poderia. Te mostrou seus limites, te mostrou suas feridas, te mostrou onde você precisa cuidar. Transcendência é quando você usa sua história para ajudar outros. Juliana, depois de se tratar, começou um grupo de apoio para mulheres com ansiedade. Ela não resolveu a própria ansiedade, ela aprendeu a conviver com ela e agora ajuda outras a fazer o mesmo. Ricardo, depois do EMDR, virou palestrante. Ele não precisava falar sobre isso publicamente, mas escolheu falar porque sabia que sua história poderia chegar a alguém que ainda está no fundo do poço. Transcendência é quando você entende que sua dor não foi em vão. Ela tinha um propósito. Talvez o propósito seja exatamente esse, te levar até onde você pode ajudar alguém. Não se cobre isso, não force, mas mantenha os olhos abertos. Um dia, você pode olhar para trás e ver que o caminho, por mais doloroso, fez sentido. O 7º pilar é o mais chato, mas o mais importante. Manutenção. Ansiedade não some, ela é gerenciada. E gerenciamento exige cuidado contínuo. Check-up emocional semanal. Uma vez por semana, tire 15 minutos para responder. Como foi minha ansiedade essa semana? Numa escala de 0 a 10. Que gatilhos apareceram? O que funcionou para acalmar? O que não funcionou? O que preciso ajustar para a próxima semana? Anote as respostas. Crie um histórico. Você vai perceber padrões que antes eram invisíveis. Hábitos diários não negociáveis. 15 minutos de sol pela manhã. Regula o cortisol, ativa a vitamina D. 20 minutos de movimento. Caminhada, alongamento, dança, qualquer coisa que mexa o corpo. 8 minutos de respiração consciente. Pode ser com app, pode ser sozinho. 7 horas de sono. Não negociável. Você pode negociar muitas coisas na vida. Sono não. Sono é a base de tudo. Sem sono, não há pilar que segure. Alimentação. Reduza a cafeína, álcool e açúcar. Eles são combustível para a ansiedade. Aumente água, comida de verdade, refeições regulares. Não precisa virar monge, mas observe. O que você come meia hora depois influencia como você se sente. E o mais importante, comemore as vitórias. Cada vez que você acalmou sua mente. Cada vez que escolheu um pensamento diferente. Cada vez que interrompeu o ciclo. Cada vez que pediu ajuda. Isso é vitória. Comemore. Anote. Lembre. Você está no caminho. Chegamos ao fim dos 60 minutos, mas não ao fim da jornada. Recapitulando os 7 pilares que você aprendeu hoje. Pilar 1. Consciência. Mapeie sua ansiedade com o diário de gatilhos. Pilar 2. Interrupção. 54321-478 e o protocolo de 72 horas. Pilar 3. Reestruturação. Questione os pensamentos. Busque terapia. Pilar 4. Proteção. Blinde-se contra algoritmos, notícias e pessoas. Pilar 5. Conexão. Não se isole. Busque grupos, amigos, terapeutas. Pilar 6. Transcendência. Transforme sua dor em propósito. Pilar 7. Manutenção. Check-ups semanais e hábitos diários.
A mente que não cala não é um defeito. É um alarme. É seu cérebro dizendo que algo precisa de atenção. O problema não é o alarme. O problema é deixar ele tocando para sempre sem investigar o incêndio. Hoje você começou a investigar. Agora eu quero saber de você. Qual desses 7 pilares você vai começar a praticar hoje? Qual dos casos mais te tocou? Juliana, Marcos, Tânia ou Ricardo? Deixa nos comentários. Eu leio. Eu respondo. Eu quero saber. No próximo episódio, você vai descobrir por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Por que repete os mesmos erros nos relacionamentos. Porque parece que o problema são os outros. Mas talvez não seja. Episódio 2. Por que eu atraio sempre o mesmo tipo? O ciclo dos relacionamentos abusivos e como quebrar o padrão. Se você está em crise agora, se o peito está apertado, se a mente não cala. CVV 188. 24 horas. Ligação gratuita. Sigilo absoluto. Mapa da saúde mental. Encontre terapeutas perto de você. CAPS. Procure o mais próximo da sua casa. Existe ajuda. Existe amanhã. Meu nome não importa. Quem eu sou não importa. De onde eu venho não importa. O que importa é que você, agora, sabe um pouco mais sobre si mesmo. E saber é o primeiro passo para mudar. Eu sou o arquiteto.